Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao estudo dos hidrocarbonetos, tratando sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. A parte 2 do estudo dos hidrocarbonetos. As habilidades que serão contempladas são as seguintes: interpretar arranjos atômicos e moleculares para explicar a formação de cadeias carbônicas, tipos e ligações, posições das insaturações e as ramificações. Escrever fórmulas estruturais de hidrocarbonetos, a partir de sua nomenclatura e vice-versa. De acordo com a tabela de nomenclatura de hidrocarbonetos, vamos recordar sobre a quantidade de carbonos, que refere-se do carbono 1 ao 10, com seus respectivos prefixos, nos quais são, respectivamente, met, et, prop, but, pent, hex, hept, oct, non e dec. Intermediário infixo, simples, an, ligações simples, an, ligação dupla, em e uma ligação tripla, in. E o sufixo o, por se tratar de hidrocarbonetos. Grupos orgânicos substituintes. Os compostos orgânicos podem formar radicais por meio da cisão homolítica, que ocorre quando a ligação entre dois átomos, por exemplo, genericamente AB, se rompe, ficando cada átomo com um dos elétrons que antes era compartilhado por ambos. Essa nova estrutura A mais B, na qual cada átomo tem um elétron livre e não compartilhado, é denominada radical. Como os radicais são extremamente reativos, eles podem facilmente tomar o lugar de outro átomo, em geral hidrogênio, nas cadeias carbônicas. Quando isso acontece, os radicais são denominados grupos orgânicos substituintes ou simplesmente grupos orgânicos. Estes podem ter uma, duas ou três valências livres, e nesse caso são denominados monovalentes, divalentes e trivalentes, respectivamente. Os grupos metil e etil são exemplos de grupos orgânicos. Para nomear grupos derivados de hidrocarbonetos saturados monovalentes, deve-se indicar o número de átomos de carbono por meio do prefixo apropriado e depois adicionar ao nome o sufixo -il. Então vejamos os exemplos. Metil, onde é H3C e o radical colocado aqui. Pela fórmula simplificada podemos observar aqui também. O etil, H3C, CH2 com radical aqui. Propil, H3C, CH2, CH2 com radical colocado aqui. Então devemos nos atentar que não existe um composto chamado metil, o etil, assim como etil e propil, são nomes dados a pedaços de moléculas. Propil era anteriormente denominado como N-propil. O isopropil, H3C, CH com radical inserido aqui, CH3. E o butil, H3C, CH2, CH2, CH2 com radical inserido aqui, o grupo orgânico. Os grupos orgânicos substituintes derivados de hidrocarbonetos saturados que estamos analisando são denominados alquilas. O butil anteriormente era denominado como N-butil. Embora o prefixo N ainda seja usado por alguns, em alguns livros e exercícios, ele não é recomendado pela IUPAC e tende ao desuso, a não ser mais utilizado. O sec-butil, H3C, CH, o radical inserido aqui, CH2, CH3. O terc-butil, H3C, C, o radical, CH3, CH3. O isobutil, H3C, CH, CH3, CH2. E o vinil, H2C, dupla ligação, CH e o radical. Outros grupos orgânicos. Além dos grupos orgânicos vistos anteriormente, existem outros que são derivados de compostos aromáticos, conhecidos como arilas, e aqueles que são divalentes e trivalentes. Para os compostos aromáticos, temos como, por exemplo, o fenil, com radical aqui inserido, e o benzil, com radical inserido aqui junto
depois do CH2. Os grupos orgânicos divalentes e trivalentes. Temos o metileno, o etileno, o etilideno e o etilidino. O conceito de cadeia principal. A cadeia principal de um hidrocarboneto é a maior sequência de carbonos que contém as ligações duplas e triplas, se existirem. Em caso de duas sequências igualmente longas, a cadeia principal será a mais ramificada. Os carbonos que não fazem parte da cadeia principal pertencem às ramificações. Vejamos alguns exemplos para poder melhor compreender. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos. De acordo com esse composto orgânico, podemos visualizar como a cadeia principal sendo aqui na horizontal, por conter a maior sequência de carbonos. Então, note que aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui a ramificação, o metil aqui no CH3. No segundo exemplo, a cadeia principal nem sempre está escrita na horizontal. Então, note, se eu for pensar aqui na horizontal, eu vou ter a quantidade de carbonos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas se eu conseguir visualizar de uma outra maneira, como a correta, por exemplo, aqui de baixo para cima e no movimento de uma escada, né, de uma subida de degraus, eu vou poder observar dessa seguinte maneira. Aqui, CH3, CH2, CH, 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 CH2, CH2, CH3. Então, aqui vai conter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Portanto, essa é a cadeia principal, a correta. Não está descrita na horizontal. As ramificações apresentadas vai ser aqui o H3C, CH3 e o etil, CH2CH3, aqui. No terceiro exemplo, no caso de duas ou mais sequências igualmente longas, a cadeia principal é a mais ramificada. Então, aqui, se eu for pensar em linha reta, eu vou ter três ramificações. Se eu for pensar aqui como nesse sentido, a cadeia principal, aqui eu vou conter duas ramificações. Então, portanto, aqui indo nesse sentido, eu vou vai ter 4 ramificações. Portanto, essa é a cadeia principal, a correta. Com as ramificações do metil, aqui, o etil, CH2CH3 e aqui o metil, CH3. No quarto exemplo, podem existir duas ou mais cadeias principais equivalentes, como nesse caso. Podemos observar que aqui há uma equivalência. Se eu for pensar na cadeia principal na horizontal, vou ter a ramificação aqui, no carbono 2. E se eu for pensar aqui de baixo para cima, indo no sentido à direita, eu vou ter a ramificação aqui no carbono 2 também. Então, elas são equivalentes, equidistantes. E no quinto exemplo, havendo insaturação, uma dupla ou tripla na cadeia carbônica, ela deve estar incluída na cadeia principal. Então, portanto, a cadeia principal não pode ser dessa maneira, pois apesar de ser a mais longa, não vai conter a dupla ligação, no qual conteria aqui 7 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas não contém a dupla ligação. Então, portanto, está errado, incorreto. Não é a cadeia principal, pois apesar de incluir a dupla e ter o mesmo comprimento da cadeia principal, é a menos ramificada, pois aqui conteria apenas uma ramificação. A ordem da cadeia principal, a amostragem correta, se dá dessa maneira aqui na horizontal, a cadeia principal, contendo a dupla ligação e as duas ramificações aqui do propil, CH2, CH2, CH3 e o metil, CH3. Não existe ramificação na ponta da cadeia. No primeiro carbono de uma cadeia aberta, nunca vai existir ramificação. Essa suposta ramificação é, na verdade, parte da cadeia principal. Observe, aqui o CH3 não é uma ramificação, pois faz parte da cadeia principal, que é aqui de baixo para cima.
E aqui a ramificação é o metil. Essa sim é ramificação. Podemos nos orientar observando a fórmula descrita dessa maneira, no qual ambas representam o mesmo composto. Aqui apenas trouxe isso aqui para cima, né? Para cá. Então aqui a ramificação aqui está no carbono 2, pois deve se orientar no sentido indo da direita para a esquerda. A ramificação contendo mais próxima do início da contagem da cadeia principal, ou seja, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Atenção! Não confunda a cadeia carbônica com cadeia principal. Apesar de parecidas, essas duas expressões possuem significados diferentes. A cadeia carbônica diz respeito a todo o esqueleto de carbono da molécula, a ela por completa, inteira. A cadeia principal não envolve necessariamente todos os carbonos, pois não inclui as ramificações. Como dar nome a uma cadeia com ramificações? Primeiramente, o primeiro passo é localizar a cadeia principal. Em segundo, devemos proceder em numerar os carbonos da cadeia principal. Para decidir por qual extremidade deve começar a numeração, baseie-se nos seguintes critérios. Se a cadeia for insaturada, comece pela extremidade que apresente insaturação mais próxima a ela. Se a cadeia for saturada, ou seja, ligações simples apresentando, comece pela extremidade que tenha uma ramificação mais próxima a ela. O terceiro passo, escreva o número de localização da ramificação e, a seguir, separando com um hífen o nome do grupo orgânico que corresponde à ramificação. Por exemplo, se houver um grupo CH3 como ramificação no segundo carbono da cadeia principal, deve-se escrever 2-metil. Os prefixos di, tri, tetra, penta, etc. devem preceder o nome dos grupos, a fim de indicar sua quantidade. Assim, por exemplo, se houver dois grupos CH3-metil, como ramificações nos carbonos 2 e 4, deve-se escrever 2,4-dimetil. Escreva o nome e o número de localização das ramificações seguindo a ordem alfabética, ignorando os prefixos di, tri, etc. E também sec e terc, mas não iso. E, finalmente, escreva o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal, separando-o do nome da ramificação por um hífen. Vejamos. Aqui temos o pentano, com 5 carbonos apresentando. Essa é a cadeia principal. E aqui temos o 2-metilpentano. Então, aqui, com essa estrutura, dessa maneira, observamos aqui o H3C, CH3, tratando-se da ramificação, não faz parte da cadeia principal. Aqui, né? CH2, CH2 e o CH3. Então, 2-metilpentano. Aqui temos 3-metilhexano. Devemos aqui nos orientar, essa é a cadeia principal. Apresenta a ramificação aqui no carbono 3, o metil. 4-metilhexano estaria incorreto se começássemos daqui da direita para a esquerda, ou seja, classificar ela numerando como 1, 2, 3, 4, pois aqui a diferença entre 3 e 4, ou seja, deve-se prevalecer o menor número possível de contagem do número para a ramificação. Aqui a insaturação mais próxima dessa extremidade, então aqui deve-se iniciar no sentido indo da direita para a esquerda, ou seja, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, no carbono 3, a ramificação metil. Então, vai ficar 3-metil, pente, 1-eno, por conta da dupla ligação. Aqui é o mesmo caso. Então, aqui é a cadeia carbônica. A cadeia principal deve se iniciar aqui na direita, indo para a esquerda, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
deve apresentar o metil no carbono 5 por conta de ter iniciado dessa maneira, por conta da tripla ligação aparecendo aqui no segundo carbono. Então, fica 5-metil, X, 2-ino. Não se esqueça do hífen de colocar. Aqui, a insaturação mais próxima dessa extremidade, então indo novamente no sentido da direita para a esquerda. Então 1, 2, 3, 4 e 5, com as ramificações aparecendo respectivamente no terceiro e quarto carbonos. Então dimetil, 2-metil, 3,4 dimetil, pente, 1-eno, dupla ligação, uma ligação dupla aqui. Aqui, nessa daqui, também vai no sentido da direita para a esquerda, onde apresenta as ramificações do metil, 2-metil, então dimetil, carbono 4 e 5, então 4,5 dimetil, X, 6 carbonos, 2, no carbono 2 apresenta uma ligação tripla, 2-ino. Nesse caso aqui, podemos observar que as duas numerações são corretas. Se eu fosse no sentido daqui da esquerda para a direita, ficaria 1, 2, 3, 4. Então, ficaria na posição das ramificações, o metil como 2 e 3. E se eu fosse iniciar no sentido da direita para cá, para a esquerda, ficaria como aqui, 1, 2, 3, 4. Novamente, ficaria com as posições das ramificações como 2 e 3. A ordem não vai importar, nesse caso, não vai alterar. Então, 2,3 dimetil, bute, 4 carbonos, butano. Aqui deve-se iniciar daqui nesse sentido da esquerda para a direita por ser na posição do carbono 2 as duas ramificações aparecendo aqui inicialmente. Então aqui no carbono 3 apresenta a outra ramificação, outro metil. Portanto, são 3-metil, trimetil. 2,2,3 trimetil pentano, 5 carbonos e ligações simples. Se fosse começar ao contrário, ficaria como 3,4,4 trimetilpentano. Isso torna-se incorreto, porque deve-se iniciar com os menores números possíveis para conter a cadeia principal na contagem das insaturações e das ramificações. E aqui temos aqui a observação que deve ser 5-etil, 3-metil octano. A ordem alfabética diz que o E vem antes de M, então por isso o etil aparece antes. Então aqui o etil é a ramificação aqui CH2CH3. O metil encontra-se aqui no carbono 3, 3-metil. Octano, 8 carbonos, ligações simples entre eles. Então, portanto, a nomenclatura é 5, etil, 3-metil, octano. Quando um hidrocarboneto possui cadeia carbônica mista, a nomenclatura é feita de um modo similar ao que verificamos para as cadeias abertas ramificadas. Temos, por exemplo, o metilciclopentano, metilbenzeno, ou também como trivial conhecido como tolueno, 1,3 de metilbenzeno, com as posições aqui no carbono 1 e no 3, dos 2-metil, dimetil, 1,3 de metilbenzeno, 1-etil, 2-metilbenzeno, lembre-se novamente do E antes do M. Então, no carbono 1, o etil, CH2CH3, e no carbono 2, o metil do benzeno. Então, 1-etil, 2-metilbenzeno. Aqui, do benzeno, temos o carbono 1, o carbono 2 e o carbono 4 com as ramificações do metil. Então, 1,2,4 trimetilbenzeno. O uso dos prefixos orto, meta e para. Eles podem ser utilizados apenas quando um anel benzênico possuir dois grupos a ele ligados. Então, quando uma molécula com um anel benzênico contém dois grupos ligados a esse anel, além da maneira de dar nome que acabamos de estudar anteriormente, existe outra igualmente correta. Trata-se do uso dos prefixos orto, meta e para. O orto vai indicar a posição 1,2, meta vai indicar a posição 1,3 e o para indica a posição 1,4. Observe. Aqui temos o orto dimetilbenzeno.
por indicar as posições 1 e 2, dos carbonos 1 e 2, as ramificações aqui. Então, orto-dimetilbenzeno, ou como trivial, o nome também conhecido disso é o ortoxileno. Aqui, meta-dimetilbenzeno. Meta refere-se à indicação da posição 1 e 3 das ramificações aqui. Então, meta-dimetilbenzeno, ou também chamado de metaxileno. Para-dimetilbenzeno, com as posições 1 do carbono 1 e o carbono 4. 1, 2, 3, 4, aqui 1 e 4. Então, como para-dimetilbenzeno ou paraxileno. O orto-etilmetilbenzeno. O orto, então, é a posição 1 e 2, os carbonos 1 e 2. Então, aqui é o C2H5, destrinchando é o CH2CH3, que é o etil, e aqui o CH3 é o metil. Então, orto-etilmetilbenzeno. Então, no exemplo ao lado, C2H5 é uma maneira resumida de representar o grupo etil, conforme eu já havia dito. Vamos treinar? Com o auxílio da tabela de nomenclatura dos hidrocarbonetos, construa as estruturas possíveis de acordo com as indicações abaixo e nomeie as cadeias segundo as regras da IUPAC. 7 carbonos com uma ligação tripla no terceiro carbono e uma ramificação metil no segundo carbono. 5 carbonos com duas ramificações, metil no carbono 3. Então, na letra A temos para 7 carbonos com uma ligação tripla no terceiro carbono e uma ramificação metil no segundo carbono. Então, aqui observamos a ligação tripla no terceiro carbono e uma ramificação no segundo carbono, o CH3 aqui descrito. Então, a nomenclatura disso é 2-metil. Numa terminologia mais antiga, ficaria dessa maneira aqui, ainda é encontrada em exercícios de alguns livros didáticos e ainda de alguns vestibulares, com 2-metil, 3-epitino, 7 carbonos com a ligação tripla no carbono 3. Ou a outra nomenclatura adotada, talvez até mais aceita pela IUPAC, União de Química Pura e Aplicada, é o 2-metil-hept, 3, ele fica inserido aqui. Ino, 2-metil-hept, 3-ino. Mas ainda verificaremos das duas maneiras a nomenclatura, pois pode ser encontrada ainda assim. 5 carbonos com duas ramificações, metil no carbono 3. Então aqui temos 5 carbonos descritos com as duas ramificações no carbono 3, aqui, o metil. Então ficaria 3,3, tem que indicar as duas vezes em que a ramificação aparece no mesmo carbono, ou seja, aqui para o carbono 3, 3,3 dimetilpentano, ligações simples somente entre os carbonos. Escreva as fórmulas estruturais dos seguintes compostos. Na letra A, 2,5 dimetil-hexa 1,3 dieno, 6-metil-oct 1-eno e 3-hexino. Vejamos. Para o 2,5 dimetil-hexa 1,3 dieno, temos essa seguinte caracterização. Mas por onde eu começo? Comece colocando, observe que o prefixo hex é para 6 carbonos, então coloco primeiramente a descrição dos 6 carbonos. Depois eu vou observar a ligação dupla, são duas, dien, são duas ligações duplas, uma no carbono 1 e a outra no carbono 3. Então, insiro as ligações duplas no carbono 1 e 3. Observo agora as ramificações. 2,5 dimetil significa que no carbono 2 tem uma ramificação metil, CH3, e no carbono 5 tem a outra ramificação metil, CH3. E depois você completa o restante com os hidrogênios, aqui na cadeia principal, ou seja, aqui fica H2, aqui esse carbono tem a dupla ligação com essa ligação simples com esse carbono e essa ligação simples com ele. Então lembre, para todos esses casos, o carbono deve fazer 4 ligações, ele é tetravalente. Tem que fazer obrigatoriamente as 4 ligações para que adquira a sua estabilidade. Lembram-se disso?
Então aqui não vou completar com hidrogênio, pois já tenho 4. Basta eu contar aqui, ó, 2, 3, 4, então já está ok. Aqui esse carbono completa com hidrogênio, pois ele faz uma ligação simples aqui, duas ligações. Então conta 2, 3, completa com hidrogênio, dá 4 ao todo. Esse carbono, ligação dupla aqui apresentando a ligação simples, ao todo, né, dá 3, 2, 3, completa com mais um hidrogênio que dá as 4 ligações ao todo. Esse carbono aqui ele faz uma ligação simples com esse carbono, a outra ligação simples com esse carbono e uma ligação simples com o metil, com esse outro carbono, né? Então dá 3 ao todo, falta completar com o hidrogênio para que dê as 4 ligações ao todo. E esse carbono aqui completa com 3 hidrogênios, pois ele faz uma ligação aqui com o carbono, com esse carbono. Então falta mais 3 para que dê 4 ao todo. 6-metil-oct-1-eno. Primeiramente, coloque os 8 carbonos. Insira uma ligação dupla no primeiro carbono, na posição 1, em uma ligação dupla aqui no carbono 1. E observe que no carbono 6, aqui, de posição 6, há um metil, ou seja, CH3. E completo com os hidrogênios faltantes para deixar a fórmula estrutural correta, para ficar dessa seguinte maneira: H2C, dupla CH, ligação simples CH2, ligação simples CH2, simples CH2, CH, a ramificação, né, aparecendo aqui, CH3, CH2 e CH3. E por último temos o 3-hexímio. Descreva os 6 carbonos, prefixo X, 6 carbonos, com uma ligação tripla no terceiro carbono, in, uma ligação tripla na indicação da posição 3. Aqui note que não há ramificação, não possui ramificação. E complete com a quantidade de hidrogênios faltantes para cada carbono, dada a verificação que deve fazer 4 ligações cada carbono obrigatoriamente, pela sua tetravalência. Um desafio. Indique a alternativa que descreve o nome correto do hidrocarboneto ramificado, cuja fórmula está esquematizada a seguir. Então vejamos. Aqui devemos observar com essa caracterização, aqui apresenta então um carbono, cada pontinha é um carbono, então carbono, aqui carbono, aqui carbono, carbono, carbono. Note aqui que vai conter as ramificações. Mas como eu sei isso? Aqui, ó, se eu fizer a contagem aqui, ó, 1, 2, na ponta aqui, ó, 3, 4, 5, 5 carbonos. Vai conter as ramificações, 3 ramificações, né? Uma aqui do metil, CH3, a outra aqui embaixo, CH3, isso no carbono 2, né? E no carbono 4, a outra ramificação, o outro metil, aqui o CH3. A ordem deve ser contada aqui, indo 1, 2, 3, 4 e 5, lembrando porque no carbono inicial, mais próximo já do início, deve conter o maior número de ramificações. Por isso eu devo começar aqui o carbono 2 apresentando os 2 metil, né? Aqui o CH3 e o CH3. E não podendo começar aqui a contagem da direita para a esquerda, né? 1, 2, porque aí no carbono 2 apareceria uma ramificação somente do metil, e no carbono 4 apareceria as duas ramificações restantes do metil, né? O CH3 e o CH3 aqui. Isso está errado. Por isso a configuração correta se dá dessa maneira, com 2,2,4 trimetil pentano, lembrando-se do hífen sempre. Eu espero que você possa ter compreendido e qualquer dúvida pode me comunicar por e-mail. Agradeço a sua atenção.